Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo a professora Kelly Spinelli e vim para mais uma aula de matemática do nosso projeto de recomposição da aprendizagem para as turminhas do segundo ano. E a nossa aula de hoje tem como conteúdo, como tema, é a aula 12, tá? E tem como tema, olha só, medida de comprimento, que são as unidades padronizadas e não padronizadas. Mas o que seria isso, professora? Eu não sei não, eu acho que eu nunca estudei isso. Calma, que a gente vai conhecer hoje. Quem já sabe, vai aprender um pouquinho mais, vai ajudar aqui os colegas. E quem ainda não sabe, vai aprender agora, tá? Então, vamos lá. Corre na casa de vocês, antes que a gente inicie aqui a resolução das questões, inicie aqui o conteúdo, certo? E pegue um caderno, um lápis e uma borracha, para que vocês anotem cada questão que a gente for resolvendo. Vão haver 5 questões que a gente vai resolver. Então, vocês vão colocar aí número 1 e a letrinha que a gente responder aqui ao vivo, certo? No online. Vocês vão responder aí, colocar a letrinha, por exemplo, letrinha A. Então, número 1, letrinha A. Letrinha, aliás, segunda questão, qual é a letrinha correta? Então, a gente vai lá, por exemplo, letrinha D. Então, segunda questão, letrinha D. A terceira questão, qual vai ser? Então, eu coloco o número 3. Por exemplo, pode ser a letrinha B. Então, eu coloco terceira questão, letrinha B. E assim a gente faz com as demais questões, combinado? Porque no final, a gente vai preencher uma folhinha gabarito, que é uma folhinha que vai conter todas as questões e as respostas que a gente vai preencher de forma corretamente, tá? E aí, por isso que a gente precisa do auxílio do caderno. Vamos lá! Instrumentos de medidas de comprimento. Temos aqui aparecendo na telinha para vocês, ó, as medidas padronizadas, que é a fita métrica, temos a trena, temos a régua, o metro articulado. Então, esses aqui são alguns instrumentos de medidas que são padronizadas, que elas são fixas, universais, que a gente pode estar utilizando, tá? Essas medidas, ela não vai diferenciar, por isso que é chamada de medida padronizada. Já as medidas não padronizadas, a gente pode estar utilizando, e eu sei que vocês utilizam no dia a dia aí na sala de aula de vocês, o corpo para medir. São consideradas as medidas não padronizadas, como os passos, o pé, a mão, a polegar, certo? O polegar de vocês. Então, são medidas não padronizadas. Por que, professora, é não padronizada? Todo mundo tem mão? Não tem pé? Não tem o dedão? Tem, mas cada um tem um tamanho diferente. Eu tenho uma mão maior, você vai ter a mão menor. A polegar aqui, ó, o meu pode ser menor, o de vocês maiores, tá? Então, isso aí vai diferenciar. Por isso que não é considerada não padronizada. Vai diferenciar de pessoa para pessoa, tá? Ótimo, então vamos lá seguindo. Então, para que ela é utilizada, certo? Essas medidas de comprimento. E aí eu trouxe aqui, ó, 4 exemplos, que é para medir a altura de uma pessoa, por exemplo. Ela serve também para medir o tamanho de um tecido que eu quero utilizar para fazer uma calça, um vestido, uma blusa, certo? Ela serve também para medir uma mesa, para saber se aquela mesa vai caber aí na sala ou na cozinha da mamãe, certo? Medir distâncias. Então, essas medidas de comprimento servem nesses casos, por exemplo, tá? E aí a gente tem, ó, o centímetro, o milímetro e o metro. O centímetro está representado aqui, ó, pela letrinha CM, tá? Então, se vocês verem aí nas atividades, CM, então está representando centímetros. Milímetro, aliás, o milímetro, MM, tá? O metro aqui, olha só, pela letrinha M. Então, aqui a gente está trabalhando as medidas de comprimento que a gente precisa estar conhecendo, certo? Então, vamos lá, ó. Centímetro, representado ali, olha só, CM. E o que é que eu posso estar falando sobre isso? Vejam só, centímetro. 1 centímetro pode ser representado assim, ó, por extenso, ou 1 cm, que vocês vão estar sabendo que trata-se do centímetro. E quando é que eu posso estar utilizando o centímetro?
Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, ó, a agenda. Quando na sala de aula a professora ou o professor diz, peguem aí agora a régua de vocês e vejam quantos centímetros tem a agenda de vocês. Ou quantos centímetros tem o lápis de vocês. Aí vocês vão estar fazendo uso aí do centímetro. Observem aí, olha só, a agenda 12 centímetros, o lápis aqui neste caso 10 centímetros, certo? A gente tem o milímetro. Quando é que eu vou utilizar ou quanto equivale? Veja só, 1 milímetro posso representar desta forma aqui por extenso ou 1 mm. Vocês vão saber que se trata-se do milímetro. Em que ocasiões é que eu vou utilizar aí o milímetro? Olha só, se a gente quiser saber o tamanho de uma abelha, o tamanho de uma mosca, o tamanho de uma formiga, então é o momento que a gente vai estar utilizando ali, olha só, o milímetro, unidade bem menorzinha. Agora a gente chegou no metro, então quer dizer que 1 metro eu posso usar desta forma por extenso ou 1 m, tá? Então, quando eu disser que eu tenho 1 metro, esse 1 metro vai ser igual a 100 centímetros, tá? Então, é representada ali pela letrinha M. Em que momentos eu posso estar ali utilizando o metro, por exemplo? Para medir o sofá, certo? Para dizer, mamãe, o sofá daqui de casa tem 1,5 m, tem 2 metros, 2,20 metros. Se eu quiser medir uma parede, saber que tem 2, 3 metros, tá? Então, o metro aí ele vai ser utilizado. Então, vamos lá agora para as questões. Coloca aí no caderno de vocês número 1. A gente vai resolver a primeira questão. Vejam só. Joana é uma criança bastante curiosa e ela resolveu descobrir quantos metros de altura tem a barraca do seu José. Ela lembrou que a sua altura é de 1 metro. Olha só, ela mede ali 1 metro. Então, quantos metros de altura tem a barraca do seu José? Letra A, 500 centímetros. Letra B, 1 metro. Letra C, 2 metros. Ou letra D, 5 metros. Quanto é que mede ali a barraca de seu José? Vamos lá. Então, foi o que ela fez. Ela foi até a barraca e começou a fazer ali, olha só, o seu cálculo, começou a ver uma forma de chegar a este resultado. Então, ela fez ali através da sua altura. Ela fez todo o seu cálculo através da sua altura. Então, se ela, certo, tinha 1 metro de altura, ela ficou ali embaixo e depois, olha só, duplicou. Então, se 1 metro mais 1 metro é quantos? 2 metros, perfeito. Então, a barraca do seu José ali tem 2 metros de altura. Ela fez com base na sua altura. E ela conseguiu chegar ao resultado de forma correta. Então, qual é a letrinha correta aí? Perfeito! Quem disse letrinha C respondeu corretamente. Olha só, 1 metro mais 1 metro chegou ali a 2 metros. Mas o que foi que ela fez? Como foi que ela chegou a esse resultado dessa forma? Ela fez nada mais, nada menos como estimar. Ela fez a estimativa. Ela usou como referência, certo? Por exemplo, a sua altura para medir ali aquela barraca. Ela fez medir sem o uso específico de um instrumento. Ela utilizou ali o seu corpo, ela estimou, tá? Então, a letrinha correta é a letrinha C. Então, coloca aí número 1, letrinha C, como a letrinha correta. Segunda questão, vamos lá. Maria, ela comprou um terreno de 22 metros para construir casas para alugar. Ela pretende fazer 2 casas idênticas, utilizando todo o terreno. E com as mesmas medidas, tá? Então, ela utilizou o mesmo terreno, com as mesmas medidas, e ela queria construir ali 2 casas iguais, tá? Iguaizinhas. Então, quantos metros cada casa possuirá de frente? Quer saber a frente ali? Quantos metros? Letra A, 10 metros. Letra B, 11 metros. Letra C, 15 metros. Ou letra D, 22 metros. E aí, como vai ser? Primeira coisa, a gente volta novamente para as informações da questão. Ela falou ali, comprou um terreno de 22 metros.
Se ela pretende utilizar todo o terreno e se são duas casas iguais no mesmo terreno, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 22 metros ali por 2, já que são duas casas no mesmo terreno, de forma igual, tá? Então, 22 dividido por 2 vai ser quanto? E aí a gente vai descobrir quanto cada uma das casas vai possuir. Então, veja que é nada mais, nada menos que 11 metros. Então, 11 metros de uma casa mais 11 metros da outra casa vai ser igual a 22 metros, tá? Ou então eu posso fazer o quê? 11 mais 11, 22 metros, tá? Então, a gente pode chegar a este resultado resolvendo de diversas formas, com diversas estratégias, tá bem? Conseguiram compreender? Perfeito. Então, vejam só como eu disse, ou somando 21 mais 21 chegando a 22 metros, ou 22 metros dividido por duas casas, tá? Que eu vou chegar também a 11 metros. Então, observem ali que um eu posso resolver e eu vou resolver da outra forma para ver se realmente o cálculo foi feito de forma correta, tá? Eu afirmar aquela resposta. E qual é a letrinha correta? Letrinha B. Então, coloca aí, número 2, letrinha B como a letrinha correta. Terceira questão. Qual instrumento de medida de comprimento utilizado pela costureira Rita é mais adequado para ela calcular as medidas das roupas dos clientes? Letra A, trena. Letra B, a régua. Letra C, o cordão. Ou letra D, a fita métrica. Então, quer saber ali qual desses instrumentos eu posso utilizar para estar medindo, para estar sabendo ali qual é o tamanho da roupa, o tamanho do tecido que eu vou utilizar para fazer determinadas roupas. Qual é esse instrumento que as costureiras costumam utilizar para fazer essas medições? A trena? Não, a letra A a gente não pode. A trena normalmente é utilizado em construções, tá? A letra B pode ser a régua? Não, a régua é utilizado para centímetros, unidades bem menores. A gente vai estar utilizando para medir a agenda, o caderno, uma borracha, tá? Então a gente não utiliza. O cordão, elas utilizam o cordão exatamente para fazer essas medições? Não, também não. A única opção que vai nos restar aí é a fita métrica. Ela vai estar vendo qual é o tamanho do seu braço, o tamanho do seu comprimento, saber exatamente cada uma dessas partes, os tamanhos exatos. Então a letrinha correta, olha só, é a letrinha D. Então coloca aí, número 3, letrinha D como a letrinha correta. Quarta questão. Josefa e seus colegas, eles resolveram passear no zoológico. Olha só que legal. Lá eles fizeram um desafio. Quem fosse o mais alto do grupo comprará as entradas. Então, para isso, a gente tem as imagens aqui. Olha só, Josefa, temos aí Anderson e temos aí Samuel. 3 crianças que elas estavam muito afim de ir para o zoológico. Aí, quem comprou as entradas? Letra A, Josefa. Letra B, Carlos. Letra C, Anderson. Ou letra D, Samuel. Quais dessas crianças aí foi a que comprou os ingressos para todos aí? Quem foi? Quem é o mais alto? Então, basta apenas a gente ver a imagem, fazer a leitura, fazer a identificação. Qual é o mais alto? Olha só. Quem é o mais alto? Samuel. Então, Samuel foi a criança que teve que comprar as entradas para os seus colegas. Então, qual é a letrinha aí que está com o nome Samuel? Letrinha D. Quem respondeu? Letrinha D respondeu corretamente. Então, coloca aí, número 4, letrinha D como a letrinha correta. E chegamos ao momento final, que é a quinta questão e última. Vejam só. Luciana, ela comprou 3 metros de tecido para fazer vestidos. A vendedora, ela utilizou uma fita métrica para medir o tecido, cuja medida é dada em centímetros, tá? Então, quantos centímetros de tecido a vendedora mediu
para obter os 3 metros pedidos por Luciana? Letra A, 100 centímetros. Letra B, 200 centímetros. Letra C, 300 centímetros. Ou letra D, 500 centímetros. Como é que eu vou fazer isso, professora? Eu não consegui compreender. Então, a gente vai pegar as informações. Ó. Luciana comprou 3 metros de tecido, é uma primeira informação. Segunda informação, mediu para obter ali, ó, 3 metros pedidos. Como foi que ela mediu? E aí eu vou fazendo, ó, por partes. Vou associando. Lembra lá das explicações, ó. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, então eu vou pegar lá, ó, 3 metros, que é o que ela comprou, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 300 centímetros. Só fazer a associação. 1 metro, 100 centímetros. 2 metros, 200 centímetros. E 3 metros, que é o que a questão está falando, 300 centímetros. Combinado? Conseguiu acompanhar? Perfeito. E qual é a letrinha que tem essa resposta? Letrinha C. Então, coloca aí número 5, letrinha C, como a letrinha correta. Perfeito! E chegou o momento final, o momento que a gente vai lá, pegar o caderno e conseguir identificar cada uma dessas questões. Observem que tem de 1 a 5, certo? É o número de questões que a gente acabou de resolver e a gente vai pintar apenas as letrinhas que foram realizadas aqui, resolvidas e que foram as corretas, tá? Número 1, qual foi a letrinha correta? Letrinha C. Segunda questão, letrinha B, então pinta toda a letrinha B. Terceira questão, toda a letrinha D. A quarta questão, toda a letrinha D. E a quinta questão, toda a letrinha C. E assim fica a nossa folhinha de gabarito, certo? A folhinha com todas as respostas corretas. E que vocês aí estão aprendendo todas as aulas de matemática a preencher a folhinha, ficar aí craques em como preencher, certo? Então, espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje, tenham aprendido, tenham relembrado um pouquinho mais do assunto, tá? Então, beijos e até a próxima aula!